a internação do apresentador Edu Guedes, que é bastante conhecido nacionalmente, após uma complicação no pâncreas. Né? Assim, estava um dia desse eu assistindo uma entrevista dele, bonzinho, tranquilo, e de repente é aquela história, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes o cara tá aqui bonzinho, amanhã foi que houve, não. Fulano apareceu um problema de saúde e o Edu Guedes apresentou uma complicação no pâncreas. O caso acende um alerta para a importância desse órgão, que é fundamental para a digestão e o controle do açúcar no sangue. Problemas no pâncreas podem trazer sintomas discretos, mas que escondem doenças que podem ser graves. Eu estou ao vivo com o Lucas Barros, que ele está com um especialista, para a gente poder, Lucas, entender um pouquinho qual é a importância do pâncreas, quais são os principais problemas que o pâncreas apresenta, o que é que pode lesionar o pâncreas, os casos de problemas de câncer de pâncreas, qual é a sistemática de números em relação a isso, e você nos ajuda a entender um pouquinho esse fato envolvendo o Edu Guedes. Mais uma vez, meu irmão, bom dia. Oi, Nilvan, bom dia mais uma vez para você, bom dia para todo mundo. Pois é, Nilvan, esse caso chamou muito a atenção, né? Esse caso do apresentador de TV Edu Guedes, como você falou, o pâncreas, que é um órgão vital no nosso corpo, e para explicar, né, sobre o funcionamento do pâncreas, né, tudo isso aí que você falou, estou aqui com o cirurgião, né, do aparelho digestivo, doutor Augusto de Almeida. Doutor Augusto, muito bom dia. Como é que a gente pode ficar atento, né, esses sinais, né, que o pâncreas pode apresentar em caso de alguma doença? O pâncreas é, às vezes, um órgão muito silencioso, né? Principalmente no que diz respeito aos tumores, que é o caso em pauta nesse momento. Tem as pancreatites, que elas vêm, a pancreatite aguda, que na maioria das vezes é causada por uma migração de um cálculo para o canal que leva a bile da vesícula para o intestino. Ele tem um determinado momento que ele entra, se torna um canal único. E, às vezes, um cálculozinho desse pode migrar e levar uma pancreatite aguda, que é uma enfermidade extremamente grave e que pode resultar em situações bem difíceis. Porém, o assunto em pauta é tumor de pâncreas. Muitas vezes ele passa imperceptível por ser... ele não é, na maioria das vezes, na fase inicial, ele é indolor, não dá sintomas e em certas ocasiões, até numa ultrassonografia de rotina, é que é visualizado algum nódulo, algum cisto pancreático que possa realmente dar sinal de que ali tem um tumor. E esse tumor, uma vez tendo esse tipo de diagnóstico primário, aí ele passaria para um diagnóstico mais afinado, uma tomografia, ressonância, até biópsias seguidas, biópsias por endoscopia, enfim. E aí para se ter um diagnóstico desse tumor, que é um tumor realmente super agressivo e muitas vezes bem silencioso. Doutor Augusto, quais são os principais sintomas, né, que o pâncreas pode apresentar quando ele tem alguma alteração? Em relação à pancreatite, é dor e vômitos. E às vezes o olho fica amarelo com icterícia por conta da obstrução do canal. Em relação a tumor, ele já se porta de forma diferente. Ele pode ser apresentado de um achado clínico, um achado radiológico, ou pode vir com dor, principalmente na dor lombar. Na região lombar, na região torácica, porque os nervos, eles ficam por trás aí do pâncreas. O pâncreas fica bem escondidinho atrás do nosso abdômen. Então, muitas vezes, você tem algum sintoma, mas, porém, desapercebido. Uma dorzinha lombar, que é uma dor de coluna, e às vezes é um tumor de pâncreas. Em relação ao uso de medicamento, álcool, má alimentação, podem ser fatores de risco para afetar o pâncreas? Sim, principalmente o álcool, triglicerídeos muito elevados, pode levar a uma outra situação, que é a pancreatite crônica. É aquela pancreatite causada pelo excesso de álcool. Mas a mais comum é realmente a pancreatite causada pela migração de cálculo que vem da vesícula, sai da vesícula e impacta lá no finalzinho na cabeça do pâncreas. Então essa é a situação mais comum.
Agora, os tumores, muitas vezes, são vistos de forma, digamos, num exame, e aí você detectou aquela lesão, e aí o paciente ainda não tem sintoma algum. Então, às vezes, uma ultrassonografia de rotina pode, às vezes, em situações, pode dar um diagnóstico inicial para que se prossiga realmente numa investigação mais profunda de um tumor de pâncreas. Então, a gente está lidando aí com 3 patologias mais clássicas do pâncreas. É a pancreatite aguda, a pancreatite crônica, a pancreatite aguda é mais comum, a pancreatite crônica e os tumores. Esses tumores podem ser subdivididos em tumores. O pâncreas parece um peixe e ele fica lá atrás. Então, a cabeça dele é uma parte que tem um tratamento diferente do que tem na cauda dele. A gente chama cabeça, corpo e cauda, o pâncreas. Então, aquelas localizações, dependendo da localização, se torna uma cirurgia mais fácil, se torna uma cirurgia mais complexa. Então, é um órgão meio que diferente e, às vezes, de difícil diagnóstico por não apresentar sintoma inicial em relação aos tumores. Muito obrigado, viu, doutor Augusto? É isso, Nilvan. Que aula, viu, doutor Augusto nos deu aqui agora sobre o pâncreas, né? A gente lamenta muito nessa situação com o apresentador de TV Edu Guedes e que ele possa se recuperar logo. Volto com você, Nilvan.